pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Para Além das Palavras. Eu sou Andréia Miranda, eu sou psicóloga, eu sou arte-terapeuta e terapeuta psicoexpressiva. E nesse vídeo de hoje eu quero contar para vocês a história de uma deusa misteriosa e fascinante, que para os gregos ela tem o nome de Coré, quando jovem, e Perséfone, quando a mulher adulta, né? E para os romanos ela é Prosépina. E quem é essa deusa que talvez muitas pessoas não conheçam, né? Ou conheçam metade da história. Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, né? Um pouco da história dela e como que ela pode se apresentar no nosso dia a dia, né? Como é que ela aparece? Como é que esse arquétipo pode aparecer na nossa vida no dia a dia? Bom, Coré, ou Perséfone, é uma deusa que vive entre dois mundos, entre a luz e a escuridão. E é justamente, pessoal, nesse movimento extremo que a história dela se torna tão fascinante. E aí é legal poder contar para vocês quem ela é, como que ela nasce, né? E ela é filha de quem? Vamos lá. Bom, Coré é filha de Deméter, a deusa das colheitas, né? Ou Ceres para os romanos, e Zeus, que é o todo-poderoso, vamos dizer assim, lá do Olimpo, né? Então, ela é da união desses dois, nasce Coré, né? Que tem como significado de nome, né? Coré é a donzela, a jovem, aquilo que ainda não se tornou. Esse é o significado do nome Coré, né? E ela vai representar, pessoal, um potencial puro, a fase da vida em que nós ainda somos, vamos dizer assim, definidos pelo olhar dos outros, né? Pelas expectativas externas. E Coré é uma jovem curiosa, ela é sensível, vive em absoluta conexão com a natureza num primeiro momento. Olha que interessante, né? E um dia, Coré está nos campos, né? Colhendo flores, brincando com uma das ninfas, né, sob o olhar ali de Deméter, né? Deméter ficava ali prestando atenção na filha. E olhando lá do submundo, lá do mundo avernal, olhando essa cena, eis que Hades fica encantado, ele fica apaixonado por Coré, fica fascinado por ela. E o que acontece? No movimento abrupto, o que ele faz? O chão se abre, né? A terra se abre, e ele vem lá do submundo, lá do mundo avernal, e rapta Perséfone, né? E esse movimento abrupto, né, é um corte, vamos dizer assim, muito traumático para a mãe e para a filha, né? Essa coisa dela ser levada para o mundo avernal ali, para as profundezas, né? Raptada para as profundezas. Ela não foi porque ela quis, vamos dizer assim, né? E Deméter, a mãe, muito grudadinha com a filha, fica muito mal, muito deprimida. E como a deusa das colheitas, né, a terra começa a secar, nada dá flor, nada dá frutos, né? A terra fica seca mesmo. Justamente porque Deméter está de luto, triste, procurando a filha. Ela vaga muito tempo atrás dessa filha, né? E aí, Zeus, com medo da humanidade acabar, porque a fome começa a se instalar, né? O caos começa a se instalar no mundo, Zeus procura fazer um acordo, tá? Algumas negociações, para que Perséfone passe um tempo com a mãe e um tempo com Hades. Isso mesmo, né? E isso vai ser uma das explicações para as 4 estações. Por quê? No tempo em que Perséfone passa com Hades, lá no Hades, no mundo avernal, representa o momento que Deméter está muito triste, né? Muito deprimida. Então é o momento que a gente vive outono e inverno, né? Onde as folhas caem, né? As plantações elas queimam, elas secam de alguma maneira. Representaria isso, que é o momento que ela está lá no submundo com Hades, né? E verão e primavera, que é o que a gente está vivenciando nesse momento. Eu estou gravando o vídeo hoje, dia 1º de dezembro de 2025, né? Estamos na primavera. Então é um momento que, se a gente parar para pensar, Deméter está se reunindo com Perséfone e elas estão felizes da vida. Então a gente está vivendo esse momento, né, da reunião das duas. E isso é extremamente interessante. Por quê?
Bom, quando Coré vai, né, vai lá para o submundo, ainda muito menina, muito assustada, né? Ela passa um tempo lá com Hades e tal. Não vou contar o mito todo, como eu sempre falo, vou deixar um link aqui para vocês de uma da história dela que eu achei muito legal de um outro canal que eu estava assistindo sobre mitologia. Vou deixar aqui para vocês assistirem. Um vídeo curto, mas bastante interessante sobre a história dela, né? E aí ela vai se adaptando, ela vai gostando daquele mundo, ela fica ali com Hades. E à medida que ela vai se tornando rainha soberana daquele mundo, né? Ela vai deixando de ser a menina, a jovem, e passa a ser a mulher, a rainha. Olha que interessante isso, né? Vou contar para vocês como que isso acontece na nossa psique, na nossa psique, né? Baseado nesse mito, né? Bom, e o simbolismo dessa história? A história de Perséfone é um mito sobre, pessoal, amadurecimento, sobre perda de inocência e transformação. É um momento em que a jovem está deixando de ser menina e passando pelo processo de ser mulher. Né? É um ciclo que vai falar sobre, um mito que vai falar sobre os ciclos da vida, né? Vida e morte, luz e escuridão, consciente e inconsciente. É um mito que vai falar sobre identidade, né? Quem sou eu antes de eu descer no meu próprio submundo e quem eu me torno quando eu volto de lá. Olha que interessante, né? Em alguns momentos a gente deprime, né, por situações em que nós somos raptados, que a gente não pede para vivenciar. É o momento que eu estou lá no meu Hades, é o momento que eu posso deprimir, ficar triste, né? E quando eu saio do Hades, quando eu saio desse momento escuro, sombrio, né? Como é que eu fico? Como é que eu volto? Todos nós, de alguma maneira, a gente passa por isso. Então, é um arquétipo extremamente interessante que vai falar disso. Bom, e na psicologia analítica, pessoal, Perséfone ela vai representar dois aspectos do desenvolvimento psíquico, tá? Coré, que é a jovem, a donzela, aquela parte de nós que ainda não sabe quem é. Olha que interessante, até um minutinho para vocês poderem pensar sobre isso, né? E Perséfone, a rainha, a mulher profunda, misteriosa, que conhece seus mistérios internos, que é fascinante. Olha, pessoal, que pedrada na cabeça nossa quando a gente começa a estudar esses mitos, né? O que eles trazem para nós, né? Pessoal, qual é a fase da vida em que somos moldados para o futuro, tá? Somos moldados de fora, vamos dizer assim, para o futuro no sentido de fora para dentro, de fora para dentro. É a pessoa, quando a gente está no momento Coré, que quer agradar, que espera, que não decide, que às vezes fica patinando ali na vida, que não sabe o que quer, fica ali presa dentro da expectativa das outras pessoas. Esse é um lado Coré, vamos dizer assim, sombrio, vamos dizer assim. Lembra que eu falo para vocês que os arquétipos eles têm um lado luz e sombra? Então, é essa parte, né? É a pessoa que é sensível, né? Que fantasia, que vamos dizer assim, que traz essa coisa da dependência, da fragilidade, né? Isso é muito interessante, isso é um momento Coré da nossa vida. E um momento Perséfone, né? Momento rainha, ele vai representar, pessoal, um movimento de virada, né? Que tipo de virada? Quando a gente precisa entrar no nosso submundo interior, enfrentar dores, traumas, medos, lutos, depressão, para encontrar nossa identidade mais profunda, que é ali que a gente amadurece. O mito vai contar isso para nós, né? É a parte de nós, a rainha é a parte de nós que sabe transitar entre luz e sombra sem se perder. Olha que profundo, né, pessoal? Quando esse arquétipo se manifesta na nossa vida, ele geralmente vai aparecer em fases de crises, de mudanças, de ruptura, de transições. Sabe, pessoal, quando parece que o chão abriu? Ó, o nosso chão abrindo, né? Quando a vida nos obriga, pessoal,
a descer a lugares que a gente não queria visitar, momento que a gente fica triste, fica deprimido, né? Esse é o chamado de Perséfone. É quando eu estou ali muito feliz, cantando e tal, e de repente, em algum momento da vida, o chão vai se abrir, eu vou ter que descer para o Hades, eu vou ter que entrar em contato com esse submundo, com esse meu mundo interno, né? Como é que a energia de Coré pode aparecer no nosso dia a dia? Né? Quando a gente tem dificuldade para dizer não, quando nós buscamos aprovação, lembra que é a menina que ainda não tem identidade, né? Que ela está ainda definindo as coisas, né? Quando ficamos perdidos entre as opiniões externas, a gente sente que a gente não sabe ao certo quem nós somos. Olha quanta coisa traz esse mito, né? Quando a gente permanece na posição de filha, mesmo sendo adultos, naquelas relações simbióticas, que é bom ficar no lugar de filha, né, e não de mulher. A gente transita, às vezes, entre a menina obediente e a mulher independente. A gente passa por isso. Muitas de nós passamos, talvez todas, em alguns momentos, né? É quando somos muito sensíveis, mas pouco enraizadas. Isso é o momento Coré, né? Quando a gente está em energia de Coré, da menina. E quando a gente está na energia da Perséfone rainha? É quando a gente entra em contato com a nossa intuição, que a gente consegue encarar as nossas sombras, quando a gente lida melhor com crises, né? Que a gente não foge dos períodos de introspecção, que a gente acolhe o inverno da nossa alma, né? Sabendo que a primavera ela vai voltar, que em algum momento eu vou entrar na primavera novamente, né? Quando a gente desenvolve autonomia emocional. Aqui, nesse momento da Perséfone rainha, nós não somos mais reféns das circunstâncias. Nós já passamos ali pelo mundo avernal, vamos dizer assim, né? Nós somos capazes, pessoal, de ir para o mundo, né? Para dentro de nós, para o nosso submundo, né? Sentir o que precisa ser sentido e transformar o que precisa ser transformado. Olha que interessante. Acho esse arquétipo fantástico, né? E o que é um arquétipo, vamos dizer, dentro da questão da Perséfone da Coré? O que traz de luz e sombra, né? Não é exceção em relação aos outros arquétipos, né? A luz de Perséfone, o que é? Sensibilidade profunda, criatividade, né? É percepção do invisível, do simbólico, dos ciclos, é a capacidade que a gente tem de renascer, né? É entrar em contato com a espiritualidade, com a imaginação, é ter flexibilidade e abertura para as mudanças, né? Ela é a parte de nós, pessoal que nos mantém ligada ao mundo interno, aos sonhos, ao mistério. É a deusa, pessoal, que floresce, mas também aquela que se recolhe, que leva a gente para lugares muito interessantes, né? E qual é a sombra? Qual é o lado sombrio da Perséfone? Passividade, indecisão, fuga da realidade, apego à posição de vítima, é não querer crescer muitas vezes, é dificuldade de assumir responsabilidade, são as relações desequilibradas onde sempre o outro vai dominar, né? É sensação de não pertencer a lugar nenhum. Olha quanta coisa que esse arquétipo vai trazer para a gente poder pensar. Um arquétipo muito interessante, viu, gente? Vou repetir isso várias vezes porque eu acho fantástico. Quando a gente fica preso demais na Coré, na menina, na jovem, né, a gente perde o contato com o nosso poder interno. Quando ficamos presos demais no submundo, a gente perde também contato com a luz, né? O perigo, pessoal, está em ficar fixado no extremo. Ou Coré demais, jovem demais, ligada muito ali à questão do materno, né? Muito filhinha da mamãe, né? E não entrar em contato com o mundo interno, né? O equilíbrio, pessoal, é o movimento, certo? É sentir e agir, é recolher e florescer. Isso é o que Perséfone vai nos ajudar, né? E como é que a gente entra em contato, como é que a gente desenvolve isso de forma saudável, né? Primeiro, aceitar a descida ao meu mundo interno,
Não fugir, pessoal, dos momentos de tristeza, de silêncio, de introspecção, né? Porque são períodos necessários, são nesses períodos que nós vamos amadurecer, né? A descida para o Hades não é fracasso, é transformação, né? E a gente evita muitas vezes, né? Outra coisa, trabalhar a imaginação. Perséfone vai dar isso para gente. Anotar sonhos, desenhar, né? Entrar em contato com mitos, com símbolos, né? Perséfone fala através de imagens. Olha, tem tudo a ver com a proposta do canal, vamos dizer assim, né? Essa coisa de entrar em contato com o meu mundo interno. É desenvolver, pessoal, autonomia emocional, aprender a se posicionar, a dizer não, a construir limites, dizer o que eu quero, o que eu não quero, né? É trazer a rainha, a soberana, né? Outra situação, reconhecer, pessoal, e honrar ciclos, perceber quando estamos no inverno interno e não cobrar a produtividade constante, sabe? Porque assim, a primavera, esperem, pessoal, que a primavera sempre volta. Tem um período que a gente passa no Hades, mas tem um período que a gente volta para a Terra, para a primavera, né? Contato com a sombra, que é um momento muito difícil, né? Principalmente nos processos de autoconhecimento. Mas é um momento que a gente encara medos, feridas, né? Desejos recusados, né? Buscar terapia, processos de autoconhecimento quando necessário. Perséfone, pessoal, ela só se torna rainha quando ela aceita descer para o mundo interno, para o Hades dela, né? E quando ela aprende a voltar de lá mais forte. Olha só que energia que a gente está lidando quando a gente entra em contato, né, com o arquétipo, né? Perséfone, pessoal, é a deusa do movimento. É a que desce, é a que sobe, é a que morre, é a que renasce, a que conhece o brilho, né, o brilho da primavera e o silêncio das profundezas. Ela vai nos lembrar, pessoal, que amadurecer é transitar entre os dois mundos, que todos nós temos um submundo interno que precisa ser visitado de tempos em tempos, né? E que retornar dessas descidas, pessoal, é sempre possível e profundamente transformador. Perséfone vai ensinar para a gente que a dor não é o fim, ela é o portal. E que depois do inverno sempre, sempre vem a primavera. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se fez sentido para vocês, curtem, compartilhem, comentem, né? Deixe os comentários que eu retorno todos eles, né? Eu espero que tenha feito sentido e eu encontro vocês no próximo vídeo com outro arquétipo extremamente interessante. Um abraço, pessoal. Até a próxima.